Como nós estamos iniciando o capítulo 2 hoje, eu gostaria de fazer uma recapitulação do capítulo 1, para a gente ter fresco na nossa memória o que a gente já estudou até então. Mas antes disso, eu queria também relembrar a finalidade da escola bíblica. A nossa aula então vai ficar assim, primeira parte, vai ser dividida em 4 partes a nossa aula. A primeira parte, nós teremos essa recapitulação. A segunda parte, nós vamos fazer a leitura e análise do texto de Lucas 2, de 1 a 7. Na terceira parte, a gente vai extrair as lições juntos. E na quarta parte, a gente faz um grupo, o nosso típico grupo de discussão, onde a gente vai dividir em rodas de até 10 pessoas, para debatermos aquilo que a gente estudou, conversar e exercitar a nossa prática de estudo bíblico. A escola bíblica, ela não é um sermão, eu não vim aqui para pregar o texto. A gente estuda juntos o texto, eu vou apresentar algumas características, aspectos do texto, como que a gente estuda o texto, para que você aprenda a estudar. É uma escola, a gente precisa tratar ela como tal. Então eu já incentivo os irmãos a se prepararem sempre com antecedência. Tem sido mandado no grupo da igreja os textos que vão ser abordados na escola bíblica. Traga caderno, traga lápis. Você precisa se comprometer com um estudo bíblico. E a escola bíblica serve para você saber como fazer esse estudo bíblico. Então, tenha uma postura mais ativa. Essa é a primeira coisa que a escola bíblica tem como útil para nós. É uma postura ativa. Mas ela serve para você depois aplicar isso também no culto, nos sermões e nas pregações que a gente tem aqui aos domingos. Vocês já devem ter reparado que as crianças têm feito uma prática de anotar pelo menos palavras-chave do sermão. Então, olha, irmãos, se os pequenininhos estão fazendo, a gente tem que ser nada mais, nada menos do que exemplares para eles. Então, se comprometa, tente avaliar como tem sido o seu progresso. A gente está estudando o Evangelho de Lucas, um evangelho tão rico, e você pode aproveitar esse momento para, desde cedo, já começar a exercitar a sua mente, se acostumar com o texto bíblico, a ler. Você tem que ler mais do que você pensa que você precisa ler, por uma necessidade, e porque é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus nutre e abençoa o seu povo. E agora vamos então relembrar um pouquinho do que temos no capítulo 1. O capítulo 1, ele nos apresentou um prefácio, nos primeiros versículos, a anunciação e nascimento de João Batista, aquele que vai vir antes do Salvador, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. A gente viu a anunciação a Maria e a concepção virginal. A gente vê ela recebendo a visita do anjo Gabriel, que anuncia que ela vai engravidar por poder do Espírito Santo, para receber o Salvador. E a gente tem também 2 cânticos. O capítulo 1, para quem reparou, é enorme, ele tem 80 versículos. E a gente pode reparar, por exemplo, abre comigo ali nos versículos de 1 a 4. Eu acho importante a gente, sempre que estiver fazendo o estudo bíblico, especialmente no nosso caso, um estudo bíblico de um livro inteiro, volta sempre no começo. O começo do livro geralmente te dá pistas, te dá uma direção. Ele vai guiar você em como você deve fazer a leitura desse livro. O evangelista, o autor do livro, é Lucas. E aí ele fala nos versículos 3 e 4, que ele fez uma acurada investigação, desde a origem daqueles fatos, ou seja, desde a origem da história do movimento cristão, para dar a Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo. Então,
A gente aqui já tem várias pistas sobre para quem esse livro, por quem esse livro foi escrito, para quem ele foi escrito, e o propósito que vem aqui no versículo 4. Que é, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então a gente já sabe que foi Lucas, a gente já sabe que ele escreveu para um excelentíssimo Teófilo, e essa palavra excelentíssimo indica para nós que ele era uma pessoa de status elevado na sociedade, ele era provavelmente um nobre romano, e ele era alguém que já tinha sido instruído nas verdades sobre o Evangelho, sobre a vida e sobre o ensino de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui, ó, as verdades em que foste instruído. E Lucas escreveu usando um método de acurada investigação, uma investigação meticulosa, uma investigação que ele não poupou esforços para fazer e para entregar para Teófilo. E isso aqui já é uma excelente pista de como a gente deve estudar e como a gente deve ler esse evangelho. A gente tem que fazer essa meticulosa investigação. Abre esse livro aqui, eu recomendo que você leia ele sempre, por exemplo, estamos no capítulo 2, vem lendo desde antes e lê um pouco depois. Você começa a ter uma visão maior, para quando chegar aqui no estudo, você está mais preparado, poder participar com cada vez mais envolvimento no grupo de discussão. Então a gente tem uma acurada investigação, esse é o método que ele usou. A gente tem uma pessoa de nobreza que recebeu esse livro, uma encomenda para essa pessoa, e ele serve, e esse é o propósito do Evangelho de Lucas, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Plena certeza, fortalecer a fé. Essa é a intenção que nós devemos ter também quando formos estudar. Abre o livro de Lucas e pensa, e esse é um método bom para você ver como você tem evoluído no seu estudo bíblico. O quanto esse estudo em Lucas tem fortalecido a minha fé. Como eu tenho sido mais firmado nas verdades sobre quem é Jesus, sobre como o nosso Deus nos redime dos nossos pecados, sobre como Ele operou isso na história. Então, a gente entra no nosso capítulo 2. Vamos ver então, capítulo 2, de 1 a 7. Antes de entrar no capítulo 2, eu só queria lembrar, o final do capítulo 1 é o cântico de Zacarias e uma breve descrição de como foi a infância de João Batista. O versículo 80 do capítulo 1 fala: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ou seja, ele viveu nos desertos até o dia em que ele começou o seu ministério público. Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É o dia de Natal. A gente inicia o capítulo 2 com essas descrições. Vamos ver então, versículo de 1 a 3, você pode observar que ele fala nome de alguns personagens. É muito importante quando você estiver fazendo um estudo bíblico,
um tipo de texto como esse, um texto narrativo, ele está contando uma coisa que aconteceu, diferente de um salmo, por exemplo, que muitas vezes está contando alguma coisa sobre quem Deus é, ou sobre coisas que Deus faz. Aqui ele está falando uma coisa que aconteceu, é um registro histórico. Lembra? Uma acurada investigação dos fatos, das verdades que compõem o Evangelho. E aí ele vai, do versículo de 1 a 3, ele fala sobre César Augusto, vai contando os personagens aí. César Augusto, Quirino, governador da Síria, e aí nos versículos de 4 a 7, ele menciona José, da cidade de Nazaré, da família de Davi, outro personagem aqui, outro nome mencionado, Maria e o primogênito dessa família. Perceba o detalhe curioso, né? Aparece o primogênito, não menciona o nome nesse pequeno trecho que nós lemos. A gente precisa, então, numa boa análise do texto, identificar esses elementos. Então ele fala aqui, naqueles dias, indicando um período. Para especificar esse período, ele fala de César Augusto. César Augusto fez uma ação, ele emitiu um decreto, e esse decreto foi emitido também quando Quirino era governador. Esse decreto dizia a respeito de um recenseamento, uma atividade civil, de contagem da população. Muito provavelmente, essa contagem servia para declaração de impostos e pagamento, coleta de impostos. Os judeus, nessa época, pelo que os estudiosos apontam, eles eram livres do serviço militar. Mas eles não eram livres de impostos. Então, aqui a gente já viu que tem César Augusto, figura histórica, Quirino, figura histórica, recenseamento, uma atividade ordinária. Aí a gente tem José sendo afetado, José e sua família sendo afetado por esse recenseamento, por esse decreto de César Augusto. Essa linguagem, naqueles dias, e o nome de autoridades, a gente pode ver que tem no capítulo 1 também. Se você voltar um pouquinho, versículo 5 do capítulo 1, ele vai falar, nos dias de Herodes, rei da Judéia, também indicação de um período. Na antiguidade não tinha um calendário padronizado, o calendário era baseado nas autoridades, tanto que se a gente abre no Antigo Testamento, você vê lá, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no segundo ano do rei Dario, no dia tal, depois do êxodo, quando o Senhor tirou o povo. Então, é sempre dado um símbolo histórico para que você tenha uma referência de quando aquelas coisas aconteceram. Lembra? Acurada investigação. Do capítulo 1 até agora, Lucas já nos deu o tempo de meses de diferença entre João Batista e Jesus, que é aproximadamente 6 meses. Jesus é mais ou menos uns 6 meses mais novo do que João Batista, humanamente falando. Ele dá o momento em que o Zacarias, pai de João Batista, recebe as informações, que ele era do turno de Abias. Ele dá muitos detalhes, e vocês precisam ficar atentos nisso, porque ao longo desse evangelho, ele mostra muitos, mas muitos detalhes. Aqui, por exemplo, ele repete algumas vezes sobre a cidade de Davi, sobre José, sobre a sua linhagem. A linhagem de José, ele fica apontando, olha, José é da família de Davi, ele mencionou já umas 3 vezes, só aqui nesse capítulo 1 e começo do capítulo 2. Aí a gente tem então César fazendo um decreto, você tem José da casa de Davi, você tem Maria grávida, como é descrito, e depois, ao final do trecho, o bebê Jesus, envolto numa manjedoura. E tem a peculiaridade de que ele estava numa manjedoura, e tem uma explicação depois, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então ele está dando um retrato bem claro. Olha, José saiu por uma razão civil, ele tinha uma responsabilidade como cidadão dentro daquele povo ali, um súdito do Império Romano, ele não era um cidadão romano exatamente, e ele foi levado da cidade dele, da Galileia, até a Judéia,
aproximadamente uns 100 quilômetros, no lombo de um jumentinho, no lombo de algum animal, levando uma esposa gestante. E aí tem um detalhe curioso, não sei se você já parou para reparar, mas não havia lugar para eles. Não havia lugar para uma mulher gestante. Hoje em dia isso seria uma coisa assim absurda, né? A gente é ensinado desde pequeno, olha, você está em um lugar público, você vê uma mulher grávida, uma mulher com bebê no colo, você dá lugar para essa mulher. E o texto está indicando aqui que não deram lugar, não tinha lugar para essa família com uma gestante. E a gente vê aqui agora algumas lições que a gente pode tirar. A primeira das lições, ela não está diretamente apresentada, ela é um tanto implícita nesse texto, que é a providência de Deus. Esse texto mostra como Deus age, como Deus usa da sua soberania de maneira intencional. Essa é uma boa definição para você anotar. Providência de Deus é a soberania intencional. No livro Providência, de John Piper, tem uma definição que é a soberania intencional de Deus, por meio da qual ele será totalmente bem-sucedido na realização de seu objetivo supremo. Ou seja, quando César Augusto faz aquele decreto e emite aquele decreto, ele não está exercendo o seu poder apenas, mas ele está cumprindo os decretos de Deus. Ele, acima dele, é o que Teófilo está aprendendo aqui com a narrativa de Lucas. Acima de César Augusto, vale lembrar quem é César Augusto. César Augusto é o primeiro imperador de Roma, o que estabeleceu a Pax Romana, uma das figuras mais impressionantes, emblemáticas e celebradas dentro da cultura romana. E lembra, Teófilo é um nobre romano. Então ele está olhando aqui, César Augusto, começa falando, naqueles dias, César Augusto, e aí já vem uma imagem, uma figura imponente, uma figura divinizada, você deveria cultuar o imperador. Então, César Augusto emite um decreto, e aí você vê as ações desse decreto. Só que quando você já tem de pano de fundo o conhecimento do que os profetas disseram a respeito do Cristo, a respeito do Messias, você sabe que era necessário que o Messias nascesse em Belém. Mas José e Maria não viviam em Belém. Mas a providência de Deus usa o decreto de César Augusto para levar essa família até Belém. Então, essa é uma lição importantíssima. Isso é um assunto, é uma doutrina, uma teologia que a gente extrai desse texto e que a gente precisa ter ela. É uma das joias, né, de uma igreja reformada, é a soberania de Deus. E a providência é a soberania de Deus intencional, a soberania em ação. Então, lembre-se de que Deus age sempre. Deus não age apenas através de milagres, através de anjo falando, através de revelação em sonhos. Deus age usando o seu trajeto vindo para cá, usando aquele dia que o café da manhã queimou. Tudo está debaixo da providência e da soberania de Deus. É Deus quem coordena não apenas os astros celestes, os planetas, mas Ele é também aquele que sustenta as pequenas coisas. Jesus vai falar depois que nem um passarinho cai no chão, um passarinho não morre sem a concessão, sem a ordem, sem a soberania de Deus. Então, providência. Segunda lição que a gente tira daqui, a historicidade da pessoa de Jesus. Jesus não é uma figura mitológica, não é uma história de faz de conta. Ele não fala, era uma vez uma família muito pobre que vivia na Galileia. Não, ele fala, naqueles dias, e aí ele dá os referenciais históricos, como ele já tem feito desde o começo, porque ele está preocupado que a sua fé seja fortalecida, que a fé do leitor original seja fortalecida, e dessa maneira a gente pode ter também confiança. Jesus é uma pessoa que viveu na história, que andou nessa terra, e ele nasceu nessas condições, naqueles dias em que César Augusto era imperador de Roma. César Augusto reina de uns 25 anos antes de Cristo até 15 depois de Cristo, 14 depois de Cristo, aproximadamente. Então tem um trecho específico da história comprovado por qualquer tipo de pessoa de que Jesus
viveu. Historicidade da nossa fé. Segunda lição que a gente tira daqui. Deus encarnou por nós, isso, no momento da história. A terceira lição, a humilhação de Jesus em nascer sob condições adversas. Lembra bem disso. É o Filho de Deus. É a expressão exata de seu ser. É o verbo que estava com Deus e era Deus. Estava no princípio. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele vem como um bebê, e um bebê pobre. Ele não vem apenas como um bebê, já é uma fragilidade, já é uma humilhação, o Eterno se fazer um mortal por nós. O Rei dos Reis despir-se da sua glória para vir à terra. Mas mais do que isso, ele vem à terra em forma de servo. É assim que a gente vê lá em Filipenses. E essa é outra lição que a gente tira. Se o Filho de Deus, Deus quis que o seu Filho nascesse nessas condições, lembra? A providência, não foi um acidente, não foi que o anjo esqueceu de anotar lá na hospedaria, né? É até curioso que a cidade de Belém provavelmente tinha uma só, porque na linguagem original ali ele fala a hospedaria, tem um artigo definido, aquela cidade que é tão pequena que só tem um hotel, né? E cabe 100 pessoas, 10 dentro e 90 fora. E esse Filho de Deus aprove a Deus que ele nascesse sem lugar na estrebaria. Uma situação de bastante adversidade, né? Acho que ninguém aqui ia querer ficar de fora quando você tem... É uma obrigação, você nem queria ir, você está indo lá para pagar imposto. E você chega lá e você não tem nem lugar para ficar. E pior, a tua esposa está grávida. Ou você é a mãe que está lá grávida com dores, porque ela estava para dar à luz. Naqueles dias completaram-se os dias... completaram o período de gestação. Veja como Deus coordenou as coisas, de maneira que a gestação terminou ali. Ela começou a gravidez dela, ela vai lá se encontrar com Isabel. E agora ela está aqui no lugar onde ela deveria estar, para dar luz a Jesus e colocar ele em panos numa manjedoura, o lugar onde os animais comem. Nenhum berço adequado tinha. Isso é um assunto muito recorrente, muito recorrente no Evangelho de Lucas. Lembre-se, Deus não despreza os pobres. Deus sabe o que é ser pobre. Assim, e não é só por conceito. Ele encarnou como um pobre. E a gente não merecia tamanha misericórdia. E isso deve nos ensinar a não desprezar os pobres. O Evangelho de Lucas trata muito disso. Você pode reparar que ele fala de César Augusto, uma figura de uma classe social. Quirino, outra classe social, ele era um militar. Aí você tem os pobres lá, José e Maria, que não tinham lugar na hospedaria. E a cultura romana, ela era muito estratificada. Você tinha muitos escravos, você tinha classes sociais muito distintas. E aqui você está vendo um nobre sendo confrontado, tendo a sua cultura de distinção ali das classes, sendo confrontada pelo Evangelho. Ele está mostrando, olha, você que está acostumado numa cultura em que o pobre é lixo, que o pobre é nada, então, sabe esse Jesus que você ouviu falar? Ele nasceu pobre. Enquanto César Augusto, que é divinizado pelos pagãos, estava dando decretos, dando ordens, movendo o mundo para pagar imposto, o Rei dos Reis se despe de toda a sua glória. Então não tem lugar para um cristão ser arrogante em nada, porque o nosso Senhor se despiu da sua glória. A última lição que a gente pode encontrar nesse texto para hoje, pelo menos que eu fui capaz de encontrar no preparo, foi que a sequência deceptiva dos fatos nos ensina como a divina providência nem sempre opera conforme nossas expectativas. Se você para ver o capítulo 1, é meio que uma narrativa um tanto crescente. Se você pensar numa história, num filme, a coisa está ganhando proporção.
você tem um anjo falando, você tem um homem que fica mudo porque ele recebe um sinal de Deus e não acredita. As pessoas se comovem quando vê o homem mudo saindo do templo. Você vê as pessoas falando, nossa, a Isabel, que era estéril, está grávida, que coisa maravilhosa. Aí vai crescendo, Maria, você vai ter, imagina Teófilo lendo, se impressionando com tudo aquilo. Aí o cântico de Zacarias, que vem imediatamente antes, olha como ele descreve Jesus. No cântico de Maria, Jesus é descrito, aliás, na anunciação de Gabriel, Jesus é descrito como Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra que o nome de Davi aparece pelo menos 5 vezes aqui. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Impressionante isso, nada menos do que impressionante. Imagina você, mãe, recebendo uma notícia de que seu filho vai ser um grande empresário. Você já vai ficar contente, seu filho vai ser bem sucedido. É uma notícia boa. Agora ela está ouvindo ali, e Teófilo está lendo isso. Ele vai ser o rei dos reis, o grande Senhor, o Salvador. Aí Zacarias completa, ele vai falar do filho dele, que vai anteceder ali o profeta do Altíssimo, a salvação vem como sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos caminhos, os nossos pés, pelo caminho da paz. É difícil imaginar uma antecipação mais gloriosa do que essa. Uma descrição de sol nascente, aquele sol que vem rompendo as trevas da noite, que vem trazendo luz, que vem trazendo vida, paz, libertação. Ele nasce uma manjedoura. Dá para perceber que é uma crescente. Chega no capítulo 2, ele gera uma decepção. Então ele gera uma expectativa, e ele rompe essa expectativa. E isso nos ensina uma coisa muito curiosa, porque antes do coro de anjos, que está logo depois, tem uma manjedoura sendo descrita. Se você tira essa manjedoura, você começa a criar na sua mente já uma religião de pura vitória nessa terra. De que não há tribulação, não há opróbrio, não há vergonha, não tem você chegar num lugar gestante, você com dificuldade, você está, nossa, e ninguém nem te recebe direito, você fica do lado de fora. Tem tudo isso, né? Compreenda de que os sofrimentos que você passa nessa vida cooperam, são parte da ação de Deus na sua vida. Deus não age só quando tem um anjo falando, Deus age também quando não há lugar na estrebaria. Mas isso depois é sucedido por uma gloriosa celebração. Então você tem uma gloriosa anunciação, um nascimento humilhante e uma gloriosa celebração, porque depois que nasce, o anjo vai lá e anuncia aos pastores, e vem um coro de anjos, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então agora, vamos dividir o nosso grupo de discussão. Vamos dividir ele nas 10 pessoas, em média. Peço que já os monitores, os líderes dos grupos, já fiquem em pé para ajudar o pessoal a se organizar. E vamos ver 4 questões, 4 perguntas, para a gente debater. Então, a primeira atividade vai ser reler o prefácio. Pode deixar projetado aí. Reler o prefácio. E aí, relembre o que a gente falou no começo da aula. Qual o propósito do Evangelho de Lucas? E cite o método que ele usou. Qual a relevância de mencionar César, Quirino, o recenseamento nessa narrativa? Quais as implicações teológicas que a gente vê dessas menções? O que podemos aprender de um texto que mostra o Filho de Deus numa manjedoura, sem lugar na hospedaria? E aí você compara com esses textos. Eu vou pedir para deixar aí para os grupos poderem se guiar. E a última, compartilhe com seus colegas do grupo dicas práticas para aproveitar melhor a EBD, os sermões e avaliar o seu próprio estudo bíblico. Às vezes você está fazendo alguma coisa e você ouve ali um conselho do seu irmão e você percebe que você pode melhorar o seu aproveitamento da escola bíblica.